Bom dia, turma, bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje aqui a gente vai continuar, tá certo? De onde a gente parou na aula anterior. E no que eu me lembro aqui na aula anterior, a gente viu um pouco do assunto, né? Teoria aqui. E eu deixei para vocês responderem em casa a questão 16, né? Da página 89. Depois a gente volta aqui para a página 86 para ver a parte teórica aqui, né? Onde tem relação inversa, né? Certo? Então, a gente vai começar a aula de hoje aqui respondendo a questãozinha, certo? É a questão 16, página 89, tá? Enquanto vocês vão abrir no livro, vou colocando aqui o que a questão está pedindo a gente, ok? Para a gente responder. Página 89, ok? Pronto, já abriram o livro. Vamos lá, né? Ok? A questãozinha 16, ela fala o seguinte: sejam os conjuntos. Aí ele deu o primeiro conjunto A, 0, 1, 2, 3 e 4. E depois ele deu o conjunto B, ó, que é 2, 8 e 9. E ele fala: e a relação binária R de A em B definida aqui, ó. R, né, que temos o par ordenado XY pertencente ao A cartesiano B, tá certo? Onde X aqui, ó, ele é o divisor de Y. Ele fala assim: nessas condições, desculpa, a garganta tá seca. Então ele fala: nessas condições, pede a letra A. Ele pede na letra A: faça o diagrama de flechas, certo? Diagramas de flecha a gente já viu, né? Deixa eu ver aqui se eu até acho a página. Foi logo no início, né, do capítulo, na página 75, tá certo? Que é diagramas de setas ou flechas, tá? Normalmente a gente usa mais flechas, né? Ok? Então como é que a gente vai fazer um diagrama? A gente vai colocar aqui os dois conjuntos, meu conjunto A, meu conjunto B. Tá aqui o meu conjunto A e B. Vou agora colocar os elementos, né, de cada um. O 0, 1, 2, 3 e 4 são os elementos do conjunto A. No conjunto B é 2, 8 e 9, certo? Então ele pede para a gente fazer o diagrama de flecha do que a questão nos deu, ok? Deixa eu pegar até uma cores aqui diferentes para ver se fica melhor, tá? Para visualizar. Pronto, peguei aqui uma caneta aqui com outras cores. Então vamos lá. Ele diz que x, certo, é divisor de y. Lembrando que x ele pertence aqui, ó, ao conjunto A e y pertence ao conjunto B, certo? Então esse zero aí ele não pode ser divisor de ninguém, né? Então não vai sair nenhuma flecha dele, uma setinha, certo? Já o 1, ele aqui é o divisor universal, né? Ó. Então vai sair a setinha dele para 2, uma setinha dele para 8, perdão, e uma setinha para 9. Perdão, minha garganta está muito seca. E uma setinha para 9, certo? Porque ele é o divisor universal, tá?
Então, tanto vai para 2, como para 8, como para 9, no diagrama, perdão, de flechas. Já o 2, ele vai ser divisor de quem? Tá certo? No conjunto B, né? É o 2 do conjunto A, ele vai ser divisor de quem no conjunto B? O 2, ele é divisor do próprio 2, né? Certo? Então, essa é uma setinha do 2, um elemento do conjunto A, para o 2, que é um elemento do conjunto B. Certo? E também vai sair do 2 uma setinha para 8. Certo? Que ele também é divisor de 8, né? E agora a gente vai olhar quem pode ser aqui o divisor. Aqui, ó, pegando o 3. 3 é divisor de quem? Ele é apenas divisor aqui, ó, né? Do 9, né? Certo? Por último, vou usar aqui preto mesmo. O 4, ele vai ser divisor do 8, né? Certo? Então esse aqui é o nosso diagrama de flecha, certo? Porque, ó, vamos recapitular. Por que é esse? Porque a questão nos deu o conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B, que tem os elementos 2, 8 e 9. Ele fala aqui, ó, tá certo? Que a relação dele, relação binária aqui, ó, de A em B, ele quer dizer que xy, né, pertence ao cartesiano B, certo? Onde esse x ele é divisor de y. Então, quem tiver aqui no x tem que ser divisor de um y para sair uma setinha, né? Certo? Ligando os dois. Lembrando que o x ele sempre pertence ao conjunto A e y sempre pertence aqui, ó, ao B, nesse exemplo aqui, tá? Então, um é divisor universal, então ele foi para 2, 8 e 9. Já o 2, ela é divisor de 2 e de 8. O 3 é divisor de 9. E o 4, divisor de 8. Certo? Então, aqui finaliza o nosso diagrama de flecha. Certo? Aí é a letra A. Agora a gente vai olhar aqui no livro, ele pede também, aqui é uma letra B. Ele fala o seguinte: calcule o domínio da relação. Certo? A gente já viu isso aqui também na aulinha anterior, ok? Que é o conjunto, né, ó, local de saída. O domínio vai ser todo aquilo aqui, ó, que está saindo uma setinha dele, tá? Então, quais são os números que está saindo do meu conjunto A, né, que é o conjunto de saída, mas que realmente ele realmente está saindo aqui, ó, de A, chegando em B. Esses números aí do A, ele é vai ser aqui os números 1, 2, 3 e o 4, certo? Ele coloca D de domínio é igual a 1, 2, 3 e 4, certo? A letra C, a gente pega aqui o livrinho, ele fala, calcule a imagem da relação. A gente sabe que imagem a gente coloca IM, né? Certo? Quem vai ser a imagem? Pega aqui de outra cor, canetinha, ó. A imagem é todos que estão naquele conjunto onde recebe as setinhas, né? E tem que ser os elementos que está recebendo setinha realmente nele, ok? Nesse caso aqui, o conjunto aqui ó, de chegada, né? É o mesmo da imagem, ó, que vai ser quem? 2, 8 e 9. Certo? A letrinha D, ele pede calcule o contradomínio da relação. Contradomínio é onde está chegando as setinhas, né? Ó. Esse contradomínio aqui, ó, ele acaba que fica igual à imagem. Certo? O contradomínio onde está chegando, que é 2, 8 e 9 também.
E a última letrinha, a letra E, fala: calcule o número da relação A em B. Tem aqui o 4, aqui 3, né? Ele tem 7 relações. Certo? Então, da mesma forma que eu fiz um resuminho da letra A, né? Recapitulando, vou fazer aqui também da letra B, ó. A letra B ele pediu o domínio, então o domínio é 1, 2, 3 e 4, pois o domínio é de onde está saindo, certo? Ó, realmente está saindo uma setinha dele, até chegar no conjunto B, onde vai ter o contradomínio e a imagem, né? Então o domínio é de onde está saindo, ele que está dominando, né? Tá saindo as flechas dele aqui, ok? Já a letra C, ele pede a imagem, é no conjunto aqui, ó, que recebe as setinhas, e tem que ser aqueles elementos que estão realmente recebendo a seta, né? Poderia ter aqui um número fora aqui, ó, 10, 20, que não estaria relacionado aqui, tá? Assim, se for uma outra relação, né? Porque 10, 20 daria para relacionar, mas um exemplo, tá? 10, 20, 50, 100, 1 milhão, tudo aqui fora e não estava chegando nenhuma setinha neles, então ele só ia fazer parte de outra coisa, mas não da imagem, certo? A imagem sempre é onde está recebendo as setinhas. E o contradomínio é tudo aqui onde está recebendo, né? Ó. Mas ele coincidiu com ser a imagem, né? Porque todo mundo que está no conjunto B, que é o conjunto onde está chegando, né? Que é os Y, todo mundo está recebendo a setinha. Então ele é a própria imagem. Esse contradomínio e imagem são os mesmos. E enquanto as relações, 7 relações. Certo? Então acreditei que foi bem devagar, tá certo? A resolução e que espero que tenha todo mundo entendido. Ok? E falando novamente, né? Mais uma vez, vou chamar a atenção que os exercícios, tá? Que eu deixo é para vocês tentarem fazer em casa, tá? Não se preocupem em, eu só vou mandar se tiver tudo certo, né? Não, tá aqui, todo mundo tá aqui para aprender, tá? E eu não recebi o retorno de vocês mandando, falando que tinham feito, né? A questão, beleza? Eu só deixei uma questão, né? Só a questão 16 para vocês responderem, tá? Já para não ficar algo puxado, né? Porque vocês não tem só as minhas tarefas, tem as tarefas dos outros professores também, mas mesmo assim, ninguém mandou, ok? A resolução dessa questão. Então, como eu disse, a gente iria voltar aqui depois para ver a relação inversa, certo? Deixa eu colocar aqui. Quem ainda está sem livro vai poder acompanhar a leitura, né? Okay. Deixa eu ver aqui mais um pouco. Pronto, então agora vocês vão voltar aí para a página 86, tá? A gente estava respondendo na página 89, né? Vamos ver o que a página 86 tem aqui pra gente. Deixa eu virar mais um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte, ó. Relação inversa, certo? Que é representado R com a potênciazinha de 1, né? Mas só que essa potência negativa, ok? Então ele fala assim, ó. Encontramos R menos 1, né? Que é a inversa de R, ok? Permutando os elementos de cada par XY pertencente à relação R. Isto é, o par ordenado XY pertencente à relação binária R, com isso, YX, né? O par ordenado. É o par ordenado que pertencerá à relação inversa. Ok? Então, se você tem algo que é tá certo? Ele no normal, ele é XY, então a inversa dele, você invertendo, você vai ter quem? YX, certo? Que é o que ele falou até o momento. Ó. Tem XY, for com a inversa que é YX, certo? Então ele dá uns exemplos. Ó. Exemplos. Primeiro, ok? É a letra A. Depois na página 87, ele tem outro exemplo, que é o B. Mas vamos ver aqui o A. Ele fala assim, ó.
Dada a relação binária R, que é igual aos pares ordenados aqui, ó, 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, calcule a relação inversa de R. Solução. Para obtermos a relação, né, que é a inversa aqui, ó, de R, é só inverter os pares ordenados x e y. Então, se eu tinha x e y, né, x sempre vem na frente da vírgula, y depois. Então, tinha 1 e 2, o inverso dele vai ser 2 e 1. Porque era x e y, quando inverti ficou yx. Então, escrevo aqui, ó, certo? O par ordenado aqui 3 e 4. Qual vai ser a inversa dele? Vai ser inverter, né? Então vai ficar 4 e 3, tá? Porque aqui era x e y, eu vou inverter para yx. Tá aqui. E o último par ordenado aqui que ele deu, ó, é o par ordenado 5 e 6, certo? Isso aqui está na sequenciazinha, ó, de x e y. A gente vai inverter, então vai ficar yx. Então fica, ó, 6 e 5, ok? Ele só pegou os pares ordenados e inverteu, ok? É como se eu tivesse aqui, ó, x é meu y, perdão, x é minha caneta azul, né? E esse rosa aqui é o meu y, ok? Se eu tenho x e y, eu quero inverter, eu vou só trocar, ó. A caneta rosa vem primeiro, que é o meu y, e depois aqui vem a caneta azul, que é meu x, tá? Eu só inverter, ok? Bem tranquilo, né? Tem um lembretezinho aqui na página 87. A letra B eu vou deixar para vocês olharem em casa, certo? Pra gente não ficar lendo aqui completamente o livro, né? Ele bota assim, ó, lembrete. O D, que está com R elevado a menos 1, né, que é inversa. Deixa eu ver se dá um foco aqui para ajudar. Ui, desculpa. Então, ó, lembrete, tá? Domínio aqui, ó, que tá, né, com a inversa, a relação inversa, é igual a imagem de R, que é igual a 4 e 5. Então, a imagem da inversa de R aqui, ó, é igual ao domínio de R, que é igual a 2 e 3. Então, ó, a inversa elevado à inversa aqui novamente, a menos 1, certo? É igual ao Rzinho, né? Normal, tá ok? Que é a relação. A inversa da relação elevada à inversa, volto para a relação, ok? E a inversa da relação é a relação de B em A, tá certo? Ó, se somente se R é a relação de A em B, ok? Ó. Esse aqui, ó, a inversa de R elevado à inversa é o R. Vamos dizer aqui, ó, que eu estou nesse sentido, certo? Deixa eu pegar outra aqui, porque eu não sei como colocar azul, ele muda a cor aqui na tela. Tenho esse sentido, certo? Na caneta rosa. Se eu quero o inverso dela, eu vou colocar, ó, do outro sentido. Então esse aqui é o inverso da minha caneta rosa, certo? Se esse é meu inverso e eu estou colocando o inverso dela novamente, então eu tenho que inverter esse sentido. Quando eu pego o inverso do inverso, eu volto para o normal, né? Por isso que ele fala, ó, que o inverso da relação, né, que é a relação inversa, ó, elevado novamente à relação inversa, né, que é a menos 1, ele volta para relação normal, ok? Certo? Então, ó, depois desses lembretezinhos, que ele vai ter na página 87 ainda, dois passo a passo, ok? Aí a gente vai olhar aqui, ó, na página 88, ok? Do outro ladinho, deixa eu trazer esse zoom. Página 88, ok? O quarto exemplo é o que a gente vai pegar aqui para verificar, ó. Ele fala o seguinte: considerando a relação R, tá certo? Que tem um par ordenado aqui, ó, A e B, pertencente a N, cartesiano N, tá certo? Onde o A mais 2B é igual a 6. Calcule o domínio e a imagem da relação, tá certo? Inversa, né? Então, ó, vamos voltar para cá. Eita, perdão. Antes do exercício, né?
Vamos voltar para cá, ó. Depois eu vou fazer o outro exercício com vocês. Então tá aqui. Que é a resposta do que a gente já fez, né? Ele fala o seguinte, ó. Vai ser N, cartesiano N. Então é N e N, meus dois conjuntos, tá? Tá tendo a minha relaçãozinha, ó. Vai ser 0, 2, 4 e 6. E aqui 0, 1, 2 e 3. Certo? Eu vou pegar a inversa dele. Ficou com 0, 2, 4, 6, 0, 1, 2, 3. Normal. Mas se estava nesse sentido, está indo agora ao contrário. Então, ó, a solução, ele fala, de acordo com o enunciado, temos que o par ordenado AB, pertencente a N cartesiano N, né, onde esse A mais 2B é igual a 6. Aqui primeiro a gente vai ver, ó, A pertence aos naturais. Então A tem que ser maior ou igual a 0, né? Certo? Porque a gente já viu que conjuntos naturais começa do 0, aí depois do 0 vem o 1, depois vem o 2, 3, 4, né? Então por isso que ele está dizendo, se A pertence aqui aos naturais, ó, o A tem que ser o quê? Maior ou igual a 0, certo? Isolando o valor de A, temos que A é igual a 6 menos 2B. Então C menos 2B, ele é maior ou igual a 0, certo? Onde esse B aqui, ó, ele é menor ou igual a 3. Ok? Deixa eu só pegar um lápis aqui pra... É porque o livro agora ele assume que você está entendendo o que ele está fazendo, né? Você já tem a bagagem e com isso ele pula umas etapazinhas, ó. Ele colocou aqui, ó, 6 menos 2B. E depois ele fala, ó, é maior, né, ou igual a 0. E depois ele fala que B é menor ou igual a 3. De onde foi que surgiu isso? Daqui, tal. Desse 6 menos 2B maior que 0. Então ficou menos 2B maior ou igual. O 6 estava positivo no primeiro membro, vem negativo para o segundo membro, certo? A minha incógnitazinha ficou negativa, eu não posso. Então aqui ele multiplicou por menos 1. Então menos com menos dá mais, ficou 2B. Menos com menos dá mais, então fica 6. Esse maior ou igual, eu vou inverter. Agora vai ficar menor ou igual, certo? Foi isso que o livro fez. Então depois agora eu vou só passar o 2 que estava multiplicando B, eu vou passar dividindo. Então ele fica com algo, deixa eu escrever aqui, ó. B menor ou igual a 6 dividido para 2. Quanto é 6 dividido para 2? 3, né? Por isso que ele coloca aqui que B é menor ou igual a 3. Certo? Se não tinha entendido ainda antes, porque de 6 menos 2B maior ou igual a 0, ele disse que B é menor ou igual a 3, a explicação é essa, tá? É porque o livro, ele começa a assumir que tem coisas que ele faz aqui, para deixar mais enxuto, né, a leitura, ele já assume que você compreendeu, né, o que ele fez, tá? Por isso que é bom sempre estar exercitando. E aqui depois ele fala que B também pertence aos naturais, né? Certo? Porque aqui em cima ele disse, né, que o par, aqui é o par ordenado A e B, pertence a N, cartesiano N, certo? Que é os naturais, né? Então aqui, ó, B pertence aos naturais, tá certo? Onde ele está falando aqui que B, ele é maior que 0. Portanto, B é igual a 0, 1, 2, 3, certo? E depois ele fala, substituindo os valores de B na equação A mais 2B igual a 6, encontramos A igual a 0, 2, 4 e 6. Com isso, o domínio da inversa da relação aqui, ó, vai ser igual a 0, 1, 2 e 3, e a imagem vai ser 0, 2, 4 e 6, certo? Aqui, ó, ele estava saindo nesse sentido, eita, vou montar na tela, estava saindo aqui nesse sentido, tá certo? Aí quando inverteu, ó, fez o sentido oposto, ok? Porque isso aí é a inversa, certo? Vou colocar aqui, tampar aqui, ó. A questão 17, ele fala o seguinte, ó. Observe o diagrama de flechas, certo? Ele deu aqui o diagrama,
né? Conjunto A, conjunto B, ó. Tenho 1, 2, 3, os elementos de A, e tenho 3, 4 e 5 para os elementos de B. Ele coloca: sabendo que a relação binária acima é definida por um par ordenado x e y pertencente a cartesiano B, onde esse x mais y é igual a uma constante, né, que é chamado de k, onde k pertence aos naturais. Calcule o valor de R, certo? Então isso aqui é bem tranquilo. Deixa eu tirar aqui o livro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu arrumar aqui novamente o celular. Tinha virado para colocar o livro. Pronto. Questãozinha 17. Tal. Conjunto A. A gente vai ter 1, 2 e 3. E no B, 3, 4 e 5. Tá? Onde ele falou que x mais y é igual a constante, né? Já mostrei aqui no livro. Vocês estão aí com o livro em mãos, né? Então ele colocou aqui também uma setinha, ó. Daqui, para aqui, para cá. Certo? Então ele pede assim, ó, sabendo que a relação binária acima é definida por o par, deixa eu colocar aqui o que ele disse, um par ordenado x e y pertencente a cartesiano B, certo? Ó, onde a gente tem aqui o x mais y igual a constante k, onde k pertence aos naturais, certo? Então, ó, ele pede para a gente calcular esse valor de R, certo? Como é que a gente vai calcular? Porque, ó, é só a gente dizer que o R, né, que é o que a questão pede. Como é que a gente vai formar esses pares ordenados, tá? Lembrando que todo x mais y tem que dar igual a um valor correto. Ó. Se eu fizer 1 com 3, ele dá quanto? X mais y vai ser 1 mais 3, que dá 4. Se eu fizer 2 com 4, vai ser 2 mais 4, que é 6. 3 com 5 vai dar 8, né? Aqui deu 4, 6 e 8. Então não é uma mesma constante, o mesmo resultado. Realmente, ó, ele já até nos deu a formação do par ordenado. De 1 saindo para 5, é só a gente organizar. 1 saindo para 5, 2 para 4, tá certo? E depois a gente vai fazer 3 indo para 3, certo? Por quê? Porque se a gente pega x e y, x e y, x e y e faz a soma, quanto é x mais y? 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. E 3 mais 3, 6 também, certo? Então, ó, o livro em si, né, a questão, ele já tinha dado até como é que a gente ia fazer o par ordenado, ó. Tá certo? Pelo diagrama de flecha que tinha na própria questão, ok? Então essa é uma questãozinha bem tranquilinha, né? Bem rápida, certo? Então o que é que eu vou deixar para vocês responderem? Na página 89, vou deixar para vocês responderem a questão 24 e a questão 25, tá? Pega já o embalo, né? Faz a 24 e a 25. Por que essa 24? Porque eu passei logo para ela. Para ver aí se tá bem mais fresco, né, o assunto na mente de vocês, ó. Essa questão 24, ela fala assim: em uma reunião, social, cada pessoa cumprimentou todas as outras uma vez, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião, certo? Ela vai ser bem parecida com o que a gente viu na outra aula, né? O exemplo que eu disse que tinha uma questão, né, parecida no livro, que eu depois ia passar para vocês. Esse exemplozinho a gente viu na página 84, certo? No lado direito, onde tem exemplos. Deixa eu colocar aqui o livro. A gente viu na página 84, ó, do lado direito,
certo? Onde tem exemplos, ó, ele fala sobre apertos de mão. Então ele tem uma forma, que ele chamou aqui de A no livro, e depois ele mostra uma outra forma de responder, que ele chamou de B aqui no livro, certo? Não, perdão. O A, né? Ele respondeu de duas formas dentro do próprio A. O B já seria uma outra questão, né? Então é bem parecido, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças nessa questão 24, ok? E a questão 25, ela também é uma questão que não é difícil, é só realizar a interpretação correta da questão para conseguir responder, ok? Então aí ainda vai ter uns 10 minutinhos de aula, né, para vocês responderem, tá, minha gente? Ó, eu não estou nem deixando a minha aula completinha, dos 40 minutos, e pedindo para vocês ainda pegar um outro tempo do dia para responder. Eu estou deixando sempre aqui, ó, uns 10, 8, 7 minutos para vocês responderem a questão que eu estou dando a vocês. É só vocês, terminou aqui o vídeo, pega o caderninho e já tenta fazer essa questão, entendeu? Tá certo? Porque vocês têm que praticar, certo? Não vá deixando para depois eu faço, que eu estou assistindo o vídeo. Não funciona muito bem assim na matemática. A gente realmente tem que pegar e praticar, tá certo? Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir desenvolver o que é necessário para a gente conseguir responder as questões, ok? Então, agradeço a atenção de vocês nessa aula e peço que realmente pratiquem, tá certo? O que a gente viu aqui. Ok? Porque depois aqui que a gente acabar, a gente já vai entrar em função, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. A página 90 já começa o assunto realmente em si de função. Esse aqui é mais uma introduçãozinha, certo? Já pra gente ir pegando o que é o domínio, o contradomínio, a imagem, ok? Então a função ele vai para o resto da vida, ok? Sempre vai ter uma funçãozinha para vocês estar estudando, primeiro grau, segundo grau, função logaritmo, todo tipo de função, ok? Então agradeço novamente a atenção de vocês. Aproveita aí, ó, tem esses menos de 8 minutos, mas dá para vocês responderem, tá certo? A questãozinha. E tente pelo menos fazer essa 24, né, que é dos apertos de mãos, depois passa para 25, ok? Então até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. Fui.